Você está fazendo tudo certo. E mesmo assim, nada muda. Visualiza, afirma, medita, mas sua vida continua girando em círculos. E se o problema não for o que você faz, mas o que você vibra quando ninguém está olhando? Porque o campo quântico não responde ao seu esforço. Ele responde à sua verdade mais silenciosa. E talvez seja por isso que você ainda está preso no mesmo lugar. Você já se perguntou por quê? Mesmo fazendo tudo o que dizem que funciona, sua vida continua igual? Você acorda cedo, visualiza seus sonhos, repete afirmações, medita, mas no fim do dia, parece que nada mudou. O mês muda, mas os sentimentos continuam os mesmos. As intenções são novas, mas os resultados são velhos. É como correr em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. O que ninguém te conta é que manifestação não é uma lista de tarefas. Você pode repetir mantras 100 vezes ao dia e seguir todos os passos certos. Mas, se sua energia interna não mudou, o mundo externo também não vai mudar. Não é o número de técnicas que determina seus resultados, e sim a frequência que você emite quando não está tentando parecer positivo. É aí que a realidade verdadeira se instala. Não no que você finge ser, mas no que você realmente vibra. E é justamente isso que a maioria ignora. Porque o esforço consciente grita, mas o campo quântico só escuta o que está em silêncio. O seu estado interno mais profundo. E se for esse sinal invisível que está mantendo tudo como está? No próximo tópico, você vai entender por que isso não tem nada a ver com falta de merecimento. E tudo a ver com um padrão vibracional oculto que está operando nos bastidores da sua vida. Não é falta de esforço, não é preguiça, e definitivamente não é azar. A verdadeira razão pela qual sua vida parece travada está em algo que quase ninguém percebe: sua frequência. É o sinal invisível que você emite o tempo todo, mesmo quando acha que está fazendo tudo certo. A maior parte do que você manifesta não vem do que você diz ou faz conscientemente, mas do que você vibra inconscientemente. É a emoção que você sente quando está sozinho, os pensamentos que surgem quando tudo dá errado, o tom energético que seu corpo carrega, sem que você perceba. E o campo quântico? Ele não responde ao seu esforço. Ele apenas reflete esse sinal como um espelho fiel. Ou seja, você não está preso porque está errando nos métodos. Você está preso porque sua energia ainda vibra como a versão antiga de si mesmo. E enquanto esse padrão não for dissolvido, a realidade vai continuar se repetindo. Mas, e se existisse uma forma de mudar o que você vibra, sem precisar forçar nada? No próximo tópico, você vai descobrir como o campo quântico interpreta seus sinais. E por que ele pode estar atendendo exatamente o que você não quer. Mais de 90% do que você manifesta vem do que você sente quando não está tentando manifestar nada. Parece chocante, mas é real. O campo quântico não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é. Ele não analisa se seus sonhos são bons ou ruins. Ele simplesmente espelha sua frequência dominante. E se essa frequência for escassez, medo ou dúvida, adivinha o que volta? Isso acontece por causa de uma lei pouco conhecida: a repetição vibracional. O universo entende como comando aquilo que você sente com mais frequência, mesmo que seja negativo. A mente consciente pode até dizer abundância, mas se o corpo ainda estiver condicionado à escassez, o campo vai responder com mais falta. Porque para ele, familiaridade é igual a verdade. E o que é verdade para você, mesmo sem perceber, é o que se manifesta. É por isso que você pode trocar de afirmação, de método ou até de terapeuta, e ainda assim continuar no mesmo ciclo. O campo não está ignorando seus esforços, ele está refletindo a sua base vibracional. E essa base só muda quando você muda sua essência, não sua aparência. Mas como mudar o que está tão profundamente enraizado no corpo e na mente? É aí que entra o erro mais comum de quem tenta transformar a própria realidade. E talvez
você também esteja caindo nessa armadilha. Você sabia que até 95% dos seus pensamentos, emoções e comportamentos são automáticos e inconscientes? Isso significa que, mesmo quando você acha que está no controle, quem está dirigindo sua vida é o piloto automático do seu subconsciente. E aqui está o problema. Esse piloto foi programado anos atrás, baseado em medo, trauma e experiências passadas. Ou seja, você pode querer algo novo, mas continua vibrando o velho. A maioria das pessoas tenta mudar a vida com frases bonitas e pensamento positivo, mas ignoram completamente o corpo, que é onde os padrões realmente estão armazenados. Seu sistema nervoso reage antes mesmo de você pensar. É ele que ativa o medo, o bloqueio, o auto-sabotador. Você pode dizer, eu sou abundante, mas se seu corpo entra em alerta quando olha para o extrato bancário, sua vibração grita escassez. E o campo quântico ouve essa vibração, não suas palavras. É por isso que o esforço consciente, sozinho, falha tantas vezes. Porque ele está tentando sobrepor uma nova intenção a um velho padrão que ainda está no comando. Para sair desse ciclo, você precisa ir além da mente racional e acessar a raiz vibracional. E é aí que entra o papel do subconsciente, o verdadeiro criador invisível da sua realidade. No próximo tópico, você vai entender como ele funciona e por que ele prefere te manter preso ao que é familiar, mesmo que isso esteja destruindo você por dentro. Seu subconsciente não quer te ver feliz. Ele quer te manter seguro. E para ele, segurança não significa expansão, significa familiaridade. Mesmo que essa familiaridade venha da dor, da escassez ou de relacionamentos tóxicos. Se é isso que ele conhece, é isso que ele vai continuar recriando. Não por maldade, mas porque o novo ainda soa como uma ameaça. Por trás de cada decisão automática, de cada sabotagem sutil, existe um padrão antigo tentando manter tudo exatamente como está. Isso inclui como você reage ao estresse, como lida com o dinheiro, como enxerga o amor e o sucesso. São caminhos neurais criados ao longo de anos, às vezes vidas inteiras, que se tornaram rotas padrão no seu sistema. Seu corpo aprendeu a andar por esses caminhos com tanta facilidade que qualquer desvio parece perigoso, mesmo que leve a algo melhor. E é por isso que mudanças profundas parecem tão difíceis. Porque você não está apenas tentando criar uma nova realidade. Está tentando convencer seu subconsciente de que ela é segura. Mas como fazer isso sem entrar em conflito com todo o seu sistema interno? A resposta está em um conceito que poucos conhecem, mas que muda tudo: a coerência vibracional. E quando você entende como ela funciona, o jogo muda completamente. Você pode ter os pensamentos certos, as intenções mais puras, e ainda assim, não sair do lugar. Por quê? Porque o universo não responde ao que você pensa. Ele responde à coerência do seu campo energético. E coerência não é só um conceito bonito. É a chave que separa desejo e manifestação. Sem ela, sua vibração é confusa, fraca, inconsistente, e o campo simplesmente ignora. Coerência vibracional acontece quando mente, corpo e emoção estão alinhados. É quando o que você pensa combina com o que você sente e com o que você faz. Sem esse alinhamento, você pode querer abundância, mas agir com medo e sentir escassez. Resultado: o universo recebe sinais mistos e devolve exatamente isso: confusão. E a maioria das pessoas está presa nessa bagunça energética sem nem perceber. Por isso, não adianta decorar afirmações ou montar painéis de visão se, por dentro, você ainda vibra desespero. A transformação real começa quando você se torna um campo coerente, inteiro, estável, verdadeiro. Mas isso exige mais do que pensamento positivo. Exige presença, prática e consciência emocional. No próximo tópico, você vai descobrir como identificar o momento exato em que está prestes a repetir o ciclo e o que fazer para não cair na armadilha de sempre. Sabe aquele momento em que tudo parece travar?
Nada anda e você sente vontade de desistir? Pois é exatamente aí que o salto quântico está prestes a acontecer. O que você sente como estagnação pode ser, na verdade, o colapso do velho. Antes da mudança, o sistema entra em conflito, e essa tensão é o sinal de que a frequência antiga está perdendo força. Só que o corpo resiste. Ele interpreta o novo como uma ameaça e tenta puxar você de volta para o conhecido. Você começa a reviver padrões antigos com força total, sabotagem, dúvidas, ansiedade. Parece um retrocesso, mas é só o último grito da velha versão que está prestes a morrer. Muitos confundem esse desconforto com fracasso. Mas quem entende o processo, atravessa essa fase e encontra o ponto de virada. Esse é o momento em que a maioria desiste, ou desperta. E o que define isso não é sorte, é consciência. Reconhecer esse desconforto como um sinal de transição muda tudo, porque é aí que você pode escolher não repetir. No próximo tópico, vamos explorar como observar os velhos padrões sem ser arrastado por eles, e como usar essa consciência como um portal para um novo você. E se o segredo para quebrar o ciclo não for agir diferente, mas reagir diferente? A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas com novos hábitos, mas mantém as mesmas reações automáticas. E é justamente aí que tudo se repete. Porque enquanto você responde aos gatilhos do mesmo jeito, sua frequência continua a mesma. A chave não está no que acontece, mas em como você escolhe responder. Observar sem colapsar é um dos maiores poderes que você pode desenvolver. Significa perceber o velho medo surgindo e não se identificar com ele. Sentir a ansiedade e não ser engolido por ela. A cada vez que você pausa, respira e escolhe um novo estado, você reescreve o seu campo vibracional. Esse espaço entre o estímulo e a reação é onde o verdadeiro salto acontece. É onde a frequência antiga começa a perder força. Mas atenção! Essa escolha exige presença. Não é fácil no começo, porque o corpo quer reagir do jeito antigo. Mas, com prática, esse espaço de consciência se expande. E quando isso acontece, você se liberta do loop emocional. No próximo tópico, vamos falar sobre o papel do corpo nesse processo e como treinar sua fisiologia para sustentar a nova vibração, mesmo quando tudo ao redor parece te puxar de volta. Seu corpo não sabe a diferença entre uma memória do passado e um medo do futuro. Ele apenas reage. E se ele foi treinado por anos para vibrar escassez, urgência ou proteção, qualquer nova realidade vai parecer perigosa. Não importa o quanto você deseje algo diferente, o corpo vai tentar te proteger, mantendo tudo como está, porque para ele o desconforto conhecido ainda é mais seguro do que o desconhecido. É por isso que mudar só com a mente não funciona. O corpo precisa ser reeducado lentamente a sentir segurança em novas emoções como paz, abundância ou amor. Isso começa com práticas simples. Fechar os olhos, respirar fundo e incorporar, nem que por 5 segundos, a sensação do novo eu. Quando você treina seu sistema nervoso a se sentir bem com o que antes parecia impossível, o campo quântico começa a responder diferente, porque agora, o novo deixa de ser ameaça e vira o seu novo normal. Essa reprogramação é o verdadeiro ensaio vibracional. Você não está fingindo ser alguém que não é, está ensinando seu corpo a lembrar quem você sempre foi, além do medo. E isso é o que começa a dissolver o antigo padrão, sem esforço forçado. Mas como manter essa nova frequência viva, mesmo quando a realidade externa não acompanha, é o que você vai descobrir a seguir. E pode ser o ponto mais desafiador e libertador de toda a jornada. Você consegue manter sua nova vibração mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário? Essa é a verdadeira prova. Porque o campo quântico não se alinha ao que você quer de vez em quando. Ele responde à frequência que você sustenta com mais consistência. É fácil confiar quando tudo está fluindo. Difícil é manter o sinal quando o mundo ainda parece igual.
É nesse intervalo entre o antigo e o novo que a maioria desiste. Quando a realidade externa ainda reflete o velho, surge a dúvida: será que está funcionando? Mas esse é exatamente o momento em que o novo está se ancorando. Não há nada mais poderoso do que sustentar sua frequência mesmo sem evidência, porque isso sinaliza ao universo que você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está liderando a criação. Esse é o ponto onde o velho começa a desmoronar por falta de alimento vibracional. E o novo começa a se construir, mesmo que ainda seja invisível. Mas para sustentar isso, você precisa abandonar o desejo por provas imediatas e confiar no campo que já está respondendo. No próximo tópico, vamos fechar esse ciclo e entender como viver, dia após dia, como a versão que já vibra na sua nova realidade, até que ela se torne inevitável. Você não está preso por falta de poder, está preso por hábito vibracional. E o mais curioso, você continua alimentando o velho padrão todos os dias, sem perceber. São os mesmos pensamentos que você repete em silêncio, as mesmas emoções que você tolera, as mesmas histórias internas que você aceita como verdade. A repetição não está apenas nas ações externas, mas no que você sente quando ninguém está por perto, quando você pensa em desistir, quando se compara, quando se sabota. É nesse espaço invisível, entre um esforço consciente e outro, que o antigo eu se mantém vivo. E enquanto ele viver dentro de você, o campo quântico continuará refletindo essa versão, com precisão implacável. Mas aqui está a boa notícia. O loop não precisa terminar com um grito. Às vezes, ele termina com um simples silêncio. O momento em que você escolhe não alimentar o padrão. Quando você se recusa a repetir aquela história de escassez, aquela emoção automática. E nesse instante, algo muda. No próximo tópico, você vai descobrir como esse novo eu começa a se estabilizar e como o campo responde quando sua frequência finalmente muda de verdade. Se esse vídeo despertou algo em você, se em algum momento você se sentiu visto, tocado ou desafiado, então não guarda só para você. Deixa o like agora, porque isso mostra para o campo e para você mesmo que está pronto para vibrar diferente. Se inscreve no canal para continuar essa jornada com a gente, passo a passo, frequência por frequência, e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa sair do loop. Agora me responde nos comentários: qual padrão você está pronto para dissolver hoje?